Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Amanda Marim e esse é o canal Beleza Jurídica. Hoje vocês estão reparando que o cenário tá bem diferente. Eu tô gravando esse vídeo de casa mesmo. Tô aqui para gravar esse vídeo falando de um assunto recentíssimo, de uma lei que foi sancionada ontem, dia 22 de novembro de 2021, pelo presidente da República e publicada hoje, dia 23 de novembro de 2021, no Diário Oficial da União. Foi sancionada e publicada a Lei 14.245, chamada de Lei Mariana Ferrer. Eu acredito que seja assim a pronúncia do sobrenome dela. Acredito que a maioria das pessoas já tem ao menos uma noção de qual caso estou falando, mas vou fazer um breve resumo dos fatos aqui e por que essa lei recebeu o nome da Mariana. Vou ler um resuminho agora para vocês do caso da Mariana que eu tirei do próprio site do Senado. A partir dele você já vai ficar por dentro do assunto se você ainda não o conhecia. A matéria dessa lei, 14.245, foi inspirada no caso da influenciadora digital Mariana Ferrer, que denunciou ter sido dopada e estuprada durante uma festa em Santa Catarina em 2018. Durante o julgamento, a defesa do acusado fez menções à vida pessoal de Mariana, inclusive se valendo de fotografias íntimas. Segundo a depoente, as fotos foram forjadas. O réu foi inocentado por falta de provas. É isso daí mesmo que você ouviu. Era um processo de estupro. Ao final do processo, o réu foi absolvido, o que revoltou as pessoas que tiveram acesso a algumas cenas daquela audiência. Foi a forma em que o advogado de defesa estava tratando a suposta vítima naquele momento. E incomodou mais ainda ter visto que o juiz e o promotor de justiça que ali estavam presenciando todas aquelas atrocidades proclamadas pelo advogado de defesa não fizeram nada. O juiz e o promotor de justiça simplesmente não fizeram nada. E isso revoltou muito as pessoas, porque a menina, no YouTube mesmo você consegue acessar partes do vídeo, e ela estava muito emocionada, muito assustada com tudo que estava ouvindo. O advogado chegou a mostrar fotos dela, que ela tinha nas suas redes sociais. Ela disse que algumas fotos foram até alteradas. Ele chegou a dizer durante a audiência que jamais teria uma filha como ela. Mandou ela parar de chorar. As palavras não foram exatamente essas, mas mandou ela parar de chorar porque aquilo ali era um choro dissimulado e que eram lágrimas de crocodilo. Essa parte das lágrimas de crocodilo foi ele mesmo que disse, usou essas palavras. E o tempo todo ele tentou diminuir a Mariana durante a audiência, o tempo todo. Isso revoltou muito as pessoas que tiveram acesso a essa audiência, porque viram que o juiz e o promotor de justiça não fizeram nada. E essa audiência, acredito que foi em novembro de 2020, logo após a audiência, foi apresentado um projeto de lei porque teve uma repercussão muito negativa em relação a essas ofensas, que foram proferidas contra a Mariana, e vários senadores e senadoras censuraram essa conduta. E aí foi apresentado esse projeto de lei. A norma foi aprovada pelo Senado agora em outubro, no mês passado, numa pauta dedicada exclusivamente a proposições da bancada feminina para marcar o encerramento do Outubro Rosa. E aí ontem essa lei foi sancionada pelo presidente da República, já foi publicada e está valendo. E aí você me pergunta, e aí Amanda, essa lei quer dizer o quê? Onde ela vai influenciar? É uma lei bem pequenininha, tá? Salvo engano, são só 5 artigos ou nem isso. E ela veio trazer algumas alterações no Código Penal, no Código de Processo Penal e na Lei 9.099 de 95, que é a lei dos juizados especiais cíveis e criminais. Então vamos lá, vamos analisar um pouquinho essa lei. Eu vou até dar uma olhada aqui na lei agora, porque como eu disse, é um assunto quentíssimo e eu também estou aprendendo junto com vocês. Como eu disse, no artigo 1º vai vir falando das alterações, quais partes da nossa legislação serão alteradas com essa nova lei. E na parte final do artigo 1º diz o seguinte, que essa lei vai alterar a legislação para coibir a prática de atos atentatórios à dignidade da vítima e de testemunhas e para estabelecer causa de aumento de pena no crime de coação no curso do processo.
Já no artigo 2º, ele vai dizer o seguinte: o artigo 344 do Código Penal passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único. E aí eu vou lá no Código Penal, lá no artigo 344, que fala sobre a coação no curso do processo, e no artigo diz o seguinte: usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo ou em juízo arbitral. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Então, o parágrafo 2º da Lei 14.245, a lei da Mariana Ferrer, veio para acrescentar um parágrafo único a esse artigo 344 do Código Penal. E aí, esse parágrafo único vai dizer o seguinte: a pena aumenta-se de 1/3 até a metade se o processo envolver crime contra a dignidade sexual. Foi o que aconteceu com a Mariana, né? Ali estava sendo julgado um crime contra a dignidade sexual. Então, essa alteração que eu acabei de falar foi uma alteração em relação ao Código Penal. Lá no artigo 3º da Lei Mariana Ferrer, vai trazer as alterações em relação ao Código de Processo Penal. E aí, no Código de Processo Penal, nós temos o artigo 400. O artigo 3º da Lei da Mariana Ferrer trouxe o artigo 400A, acrescentou esse artigo aí. E o artigo 400 do Código de Processo Penal fala sobre a audiência, como ela deve acontecer, quem deve ser ouvido primeiro, depois, enfim, fala sobre a audiência. Acrescido esse artigo 400A, trazido pela Lei Mariana Ferrer, o artigo 400A, que vai passar a constar no Código de Processo Penal, vai dizer o seguinte: na audiência de instrução e julgamento, e, em especial, nas que apurem crimes contra a dignidade sexual, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão zelar pela integridade física e psicológica da vítima, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz garantir o cumprimento do disposto neste artigo, vedadas. É vedado, então aí ele traz 2 incisos. O artigo 400A ainda traz 2 incisos. Vedadas, inciso 1. A manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração nos autos. Vedadas, inciso 2. A utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas. E aí, ainda no Código de Processo Penal, vai ter uma outra alteração, um outro artigo acrescido aqui também, tá? Lá no artigo 474 do Código de Processo Penal, fala sobre o interrogatório do acusado. E aí, a Lei Mariana Ferrer trouxe o artigo 474A, que será acrescido ao Código de Processo Penal. E nele vai dizer o seguinte: durante a instrução em plenário, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão respeitar a dignidade da vítima, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz presidente garantir o cumprimento do disposto neste artigo, vedadas. E aí traz também 2 incisos. Vedadas, inciso 1, a manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração nos autos. Inciso 2, praticamente repete, né, aqueles 2 incisos do artigo 400A, que também foi acrescido. Inciso 2, vedadas a utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas. Então, essas foram as alterações em relação ao Código de Processo Penal. Agora nós vamos para a alteração feita lá na Lei 9.099 de 95, que trata sobre os juizados especiais cíveis e criminais. E no artigo 4º da Lei Mariana Ferrer, vai trazer alteração para o artigo 81 da Lei 9.099. Lembrando que o artigo 81 da Lei 9.099 de 95, a Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, ele já traz o parágrafo 1º.
A Lei Mariana Ferrer, em seu artigo 4º, veio para trazer o parágrafo 1º-A, vai acrescentar aí um parágrafo 1º-A no artigo 81 da Lei 9.099 de 95. E nesse parágrafo 1º-A vai dizer o seguinte: durante a audiência, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão respeitar a dignidade da vítima sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz garantir o cumprimento do disposto neste artigo, vedadas. Aí também aqueles mesmos dois incisos. Inciso 1, vedadas a manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração nos autos. Inciso 2, vedadas a utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas. E aí, artigo 5º só diz o seguinte, que essa lei entra em vigor na data de sua publicação. A publicação foi ontem, dia 22 de novembro de 2021. Então, gente, em resumo foi isso, tá? Me desculpa, assim, ficar lendo também, é porque ainda também é muito recente, não deu tempo de eu aprender certinho. Espero que eu tenha passado para você de forma clara e objetiva e não muito confusa as alterações dessa lei. E uma coisa que eu achei muito interessante, eu sou capixaba e o próprio Senado menciona uma fala de uma senadora capixaba, Rose de Freitas, e ela disse o seguinte com a publicação dessa lei. Ela considerou que essa medida legislativa é um passo na direção de recuperar a justiça para as mulheres. Então, esse foi o vídeo de hoje. Aproveita e deixa o meu joinha aí, porque eu acho que eu tô merecendo conteúdo quentíssimo aí pra todo mundo, viu? Pra mim também. Muito obrigada. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa lei. Me diz aí se você conhecia ou não esse caso. Se inscreve no canal, ativa o sininho, que agora eu tô bem mais ativa por aqui. Beijos, bons estudos. Tchau, tchau.